Crise de abstinência de dependência de opioides. Por que as pessoas se tornam dependentes, né? Quando é que eu sei que eu estou dependente de opioides? Essas e outras respostas você confere agora no programa Kézia Ramos, com o diretor da ANR no Brasil, Dr. Hélio Henrique Vilaça. Tudo bem, doutor Hélio? Olá, Kézia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado. Obrigado por receber a nossa equipe. Obrigado por estar com vocês. Doutor Hélio, a primeira pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse, muitas pessoas têm dúvida, quando é que eu sei que eu estou dependente de opioides, né? Quais são as características? Existe algum tipo de sintoma que eu falo, poxa, eu já estou uma pessoa dependente? Kézia, vamos lá. O que acontece? O opioide, ele gera um evento biológico no seu organismo, trazendo sensação de bem-estar, ao mesmo tempo que ele gera analgesia, tira a sua dor. Ok. Até aí, tudo bem. O problema é quando a pessoa começa a fazer o uso indiscriminado e incorreto desse tipo de substância e aonde que o corpo se adapta a nível de receptores. Isso gera sintomas bem específicos, onde a pessoa vai ter alteração no seu dia a dia, na sua rotina. Aquela pessoa, por exemplo, que fazia exercício, o exercício já não está trazendo tanta resposta que ele precisava. Por exemplo, eu sinto prazer quando eu faço o meu exercício. Aquele exercício ele já não vai mais trazer prazer para aquela pessoa. Eu gostava muito de, aos finais de semana, sair com a família. Sair com a família já não está trazendo tanto prazer como antes. A pessoa ela vai então perdendo o prazer pelas coisas e começa a se sentir bem somente quando faz uso da substância. Então o prazer vai estar mais relacionado ao uso da substância. Ou seja, como que a gente sabe que desenvolveu a dependência? Quando a pessoa só consegue estar bem quando faz uso da substância. E não consegue ficar sem usar. E não consegue ficar sem usar. O porquê que não consegue ficar sem usar? Porque juntamente com a dependência vem a abstinência. Só que aí a abstinência ela já não é mais a nível psicológico, ela já é a nível biológico. O que acontece com a pessoa quando ela está com essa dependência a nível biológico? Então, quando a pessoa já está com alterações a nível de receptor e a nível de substâncias como a endorfina, ela vai ter sintomas físicos, né? Ela vai ter sintomas como sudorese, ela vai ter alterações pressóricas, alterações da pressão, alterações da frequência cardíaca, taquicardia, né? Ela vai ter alterações dos movimentos gastrointestinais, vai gerar aí, às vezes, diarreia. As diarreias normalmente são geradas com muita frequência e em grande quantidade, então a pessoa ela tem assim, uma desidratação muitas das vezes severa, tá bom? Pode ter vômitos, pode ter complicações até por vezes mais sérias, como AVC, né, que é conhecido como derrame, infarto. E o pior de tudo é a ideação suicida, né? A pessoa, por exemplo, ela começa a ter uma ideação pela morte, porque por vezes essa abstinência ela é muito severa. Então a pessoa ela entra em um desespero muito grande e ela não consegue pensar em outra coisa além da substância, e quando não consegue a substância ela pensa em morrer. E o uso indiscriminado, exagerado e cada vez maior pode levar à morte dessa pessoa? Pode. Existem duas situações, né? A morte, o qual o paciente, por exemplo, ele tem um transtorno depressivo aí gerado pela falta de endorfina, né? Um transtorno depressivo no sentido de que a pessoa ela entra em um estado onde ela não consegue, por exemplo, sentir prazer por nenhuma atividade, né? Que ela realiza. Então essa pessoa ela perde o senso de propósito. Né, o porquê que eu estou aqui, parece que nada faz sentido, então não adianta eu estar aqui. Né? Mesmo a família, às vezes, parece não ser o suficiente para manter a pessoa aqui. Mas eu tenho filhos, eu tenho pai, tenho mãe, tenho nada irmãos, disso importa mas a pessoa perde o sentido do que significa isso, esse tipo de relação. Então essa pessoa normalmente ela se isola, ela corta, por exemplo, seus relacionamentos pessoais com amigos, ela já não é mais vista em locais públicos, né, em festas de família, então ela tende a ficar mais sozinha, e isso faz com que ela pense em morrer.
né, ela pense e gere uma ideação aí realmente de suicídio, né? E outra situação é quando a pessoa ela vai aumentando doses. Por que aumentando doses? Porque existe um evento chamado tolerância. Então esses receptores opioides no nosso organismo, eles não param de se multiplicar. Então é necessário doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito, o mesmo prazer, né? E uma dessas doses em que a pessoa vai aumentando pode ser uma dose letal. Por quê? Porque essas substâncias também podem influenciar no nosso centro respiratório, fazendo com que a pessoa pare de respirar. E isso acontece muitas das vezes a pessoa dormindo, por exemplo, entendeu? Então a pessoa ela faz o uso em grande quantidade, adormece e tem aí a parada respiratória, né? Em que leva o paciente ao óbito, né? E é muito comum, né, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde terem esse tipo de abstinência, porque eles têm fácil acesso, e a gente viu algumas reportagens, inclusive, de médicos que morreram dentro do banheiro, né, às vezes ali dentro do próprio consultório, não é verdade? Infelizmente, são notícias muito tristes, né? Inclusive, nós temos aí notícias recentes, né? De pessoas, profissionais muito novos, que tinham um futuro brilhante pela frente, né, que estavam nesse tipo de condição e, por vezes, talvez por não encontrarem apoio ou ajuda, eles não partilhavam, né, a situação e acabaram indo a óbito, realmente, né, em uma situação muito triste aí. Bom, e a ANR está no Brasil, faz esse tratamento e, graças a Deus, já mais de 20 mil pacientes foram tratados, é isso? 24, né? 24 mil pacientes no mundo todo já foram tratados. Já foram tratados e agora tem esse tratamento aqui no Brasil. Para quem quiser acompanhar e ver mais informações sobre esse tema, tem site, doutor? Nós temos o site da ANR aqui no Brasil, né? anrclinic.com.br, tá? Nós temos os nossos Instagrams aí, Instagram da maisvida.anr, e nós temos aí o nosso pessoal, dr.helio.vilaca, e o nosso canal do YouTube, Dr. Hélio Vilaça também. Doutor Hélio, obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Kézia, é muito bom partilhar informações com vocês. Com certeza, tá aí, se você conhece alguém que é dependente de opioide, tem saída, tem tratamento.